Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Houve uma hora em que a cidade pareceu prender a respiração, aquele crepúsculo sujo entre o dourado das vitrines e o cinza dos esgotos. No saguão envidraçado de um prédio que cheirava a dinheiro limpo e móveis novos, um milionário vestido como um monumento, terno impecavelmente cortado, relógio que tilintava sua riqueza, contemplava uma fotografia emoldurada sobre o aparador, uma menininha com um sorriso fixo, os olhos arregalados como janelas que ninguém mais ousaria atravessar. Seu nome era Emily. Ela havia morrido 2 anos antes, em um acidente noturno que os jornais resumiram em 2 linhas. Ele repetiu os gestos que lhe haviam ensinado para controlar o luto, apagar os vestígios de tristeza do rosto, organizar os papéis, continuar a tomar decisões. As pessoas admiram a habilidade de administrar bem o luto. Ele havia sido elogiado por isso. A porta do saguão fez um clique. Uma corrente de ar, depois uma figura que não deveria estar ali, como uma nota dissonante em uma sinfonia bem regida. Uma mulher sem teto com os cabelos emaranhados, o casaco rasgado e as mãos agarradas a uma sacola plástica. Ela entrou em silêncio, como se o próprio ar reconhecesse a necessidade de seus passos. Os seguranças geralmente a barravam. Naquela noite ninguém lhe deu atenção. Talvez ninguém quisesse presenciar aquilo. Ela caminhou até o console e colocou as palmas das mãos sobre a fotografia de Emily, como se estivesse tocando um objeto sagrado. O milionário, surpreso, engoliu a raiva e uma pontada de vergonha. Quem era essa estranha para ousar tocar no que lhe pertencia? A mulher ergueu o olhar, os olhos cansados, mas estranhamente lúcidos. Havia uma ausência de cálculo em seu olhar, e uma pergunta diferente de tudo que ele já ouvirá. Sua voz, quando falou, era ao mesmo tempo rouca e clara. Senhor, posso acordar sua filha falecida? As palavras caíram no salão como uma pedra na água. Esperava-se uma reação comedida, uma repreensão, um grito. Em vez disso, algo ancestral e incontrolável rompeu as defesas do milionário. Sua boca tremeu. Ele buscou uma desculpa. É impossível, vá embora. Mas a mulher o olhou como quem contempla a verdade de um fogo. Ela não ofereceu nenhuma explicação. Não precisava de uma, ou pelo menos era o que pensava. Largou a bolsa, tirou uma pequena caixa de papelão e a colocou delicadamente sobre o aparador, ao lado da fotografia. A caixa estava gasta. Uma fita vermelha havia sido desatada e amarrada tantas vezes que estava perdendo a cor. Ela não volta como nas histórias, disse a mulher. Não posso devolver-lhe o fôlego. Mas posso despertar o que chamam de morte, memória, calor, cheiro. Posso trazer de volta coisas que o seu dinheiro tentou enterrar. O milionário sentiu suas defesas vacilarem. Sua filha era uma ferida que ele aprenderá a esconder sob presentes, fundações de caridade e jantares excessivamente polidos. E agora uma mulher que não possuía nada, nem o título nem os símbolos de esperança, estava lhe oferecendo algo que ele mesmo nunca soubera como pedir. Houve um longo silêncio, uma respiração compartilhada entre 2 mundos. Lá fora, a cidade continuava a respirar de forma diferente, carros, sirenes, risos distantes. No saguão, a pergunta permanecia pesada como uma promessa. O que você quer em troca? Perguntou o homem finalmente com uma voz excessivamente seca. A mulher sorriu, um leve sorriso que não era nem de pena nem de astúcia. Nada além da sua verdade, senhor. Nada além da verdade sobre Emily. Deu de ombros, como se quisesse afastar a angústia. Mas sua mão tremia, e ele se lembrou de uma fotografia que nunca publicara, um brinquedo quebrado escondido em uma gaveta. Uma mentira conveniente sobre uma noite tempestuosa. O milionário compreendeu com a dura clareza das punições, que acordar a filha poderia também despertar coisas que ele julgava enterradas, e pelas quais pagará para enterrar. A mulher abriu sua caixa. Dentro havia objetos simples, um pequeno sapato de couro, uma mecha de cabelo presa com uma fita, um pedaço de papel dobrado com a caligrafia de uma criança. Ela os colocou sobre a mesa de apoio como quem coloca oferendas em um altar. Você pode ir embora agora, disse ela suavemente. Ou pode me ouvir. O milionário olhou para esses objetos e pela primeira vez em 2 anos, a foto pareceu respirar. O sol já estava baixo atrás dos arranha-céus, projetando sombras sobre as ruas de paralelepípedos de Manhattan. Em seu escritório com paredes de vidro, Henrique Whitmore, o milionário, encarou a foto de Emily. Seus olhos, geralmente calculistas e frios, brilhavam com uma preocupação que ele pensava ter desaparecido há muito tempo. Emily não era apenas sua filha, era a lembrança de um erro que ele jamais confessara. Ela tinha 6 anos quando caiu do terraço da cobertura, um acidente resumido nos jornais como uma tragédia.
Mas Henry sabia que era mais complicado do que isso. Naquela noite, ele havia saído de casa para um jantar de negócios urgente, deixando a menina sozinha aos cuidados de uma babá que escolhera por recomendação de um colega. Emily, a babá, tinha sido descuidada. Absorta demais com o celular e com a própria vida, deixou a porta do pátio entreaberta. A queda foi rápida, silenciosa para o mundo exterior, mas na mente de Henry, o estrondo ainda ecoava como um trovão. Desde então, Henry enterrou a culpa sob fundações de caridade, viagens de luxo e reuniões intermináveis. Ninguém podia saber que ele se sentia responsável. Ninguém, exceto aquela estranha, a mulher sem teto, que agora ousava falar com ele sobre Emily como se ainda pudesse trazê-la de volta à vida. Henry relembrou o encontro deles no saguão. Clara, a mulher sem teto, tinha algo que ninguém em sua vida jamais possuíra, uma audácia silenciosa e uma certeza que desafiavam as leis do mundo material. Ela não havia simplesmente perguntado: "Posso acordar sua filha morta?" Ela havia imposto a ideia de que era possível que a memória, o calor e o cheiro de sua filha poderiam retornar por meio de gestos, objetos, talvez, uma verdade oculta. Henry se levantou e se aproximou da escrivaninha com as mãos trêmulas. Pegou o pequeno sapato de couro que Clara havia colocado sobre o aparador. Era minúsculo, quase frágil, mas o couro ainda carregava a marca de uma vida que ele quase perderá. Sentiu o coração apertar. Lembrou-se do riso de Emily, de seus passos apressados no corredor e da noite em que tudo mudou. Ele percebeu que sempre havia evitado um detalhe crucial. Emily, sua filha, mantinha um diário secreto. Nele, Emily deixava palavras simples, pensamentos infantis, mas também pistas sobre suas emoções mais profundas e as pequenas dores da vida que suportava com um pai ausente. Henry nunca abriu o diário depois da morte dela, por medo do que pudesse encontrar. Uma mistura de lembranças ternas e repreensões silenciosas que ele não queria ouvir. Pela primeira vez em anos, Henry entendeu que a chave para despertar Emily estava naquele diário, e que Clara sabia algo que ele ainda não sabia. Ele fechou os olhos por um instante, e a dor subiu como uma onda que ele pensava ter domado. O brilho do crepúsculo invadiu o escritório, projetando os reflexos dourados de Manhattan nas paredes. No silêncio pesado, Henry sentiu que seu mundo estava prestes a mudar. Um murmúrio escapou de seus lábios. "Mostre-me o que eu nunca ousei ver." E nas sombras do quarto, Clara pareceu sorrir, como se soubesse exatamente o que ele queria dizer. A chuva começara a cair sobre Manhattan fina e persistente, atingindo as janelas da cobertura com um ritmo obsessivo. Henry Whitmore permanecia de pé em seu escritório, o diário de Emily apertado contra o peito, os dedos trêmulos. Clara estava parada junto à janela, imóvel, observando a cidade como se pudesse ler sua alma nos reflexos das luzes bruxuleantes. "Você precisa ler tudo", Henry disse ela em voz baixa, firme, mas estranhamente gentil. Tudo que ela escreveu, os medos, as alegrias, os segredos. Se você realmente quer despertá-la, primeiro precisa confrontar o que ela passou. Henry assentiu com a cabeça, uma mistura de medo e curiosidade percorrendo seu corpo. Abriu o diário com cuidado, como quem manuseia um objeto sagrado, e a primeira página revelou uma caligrafia infantil, delicada e ligeiramente trêmula. "Querido pai, esperei por você ontem à noite, mas você não voltou. Chorei, mas ainda te amo. Prometa que sempre cuidará de mim." Os olhos de Henry se encheram de lágrimas. Cada palavra era uma lembrança cruel de sua ausência, de seu descaso. Mas ao virar as páginas, ele também descobriu detalhes que nunca havia percebido antes. Emily observara o mundo com uma lucidez que ele próprio jamais possuíra. Ela escrevia sobre momentos simples: o gato que salvara de uma árvore, a chuva escorrendo pela janela, o jeito como ele lia suas histórias antes de ir embora. Mas quanto mais ele lia, mais percebia que algumas páginas pareciam dirigidas a outra pessoa. Clara aproximou-se e apontou para uma página específica. "Leia isto." Henrique leu em voz baixa. "Pai, se você estiver lendo isso depois que eu tiver ido embora, saiba que deixei pistas para você. Há coisas que você esqueceu, momentos que você escondeu, e se você conseguir ver o que eu escondi nas coisas que você possui, talvez você consiga me encontrar." Henry sentiu o coração acelerar. Encontrar Emily novamente? Seria possível? Seria apenas brincadeira de criança, ou Clara realmente sabia algo que ele ainda não entendia? Clara quebrou o silêncio. "Estão vendo esses objetos que eu trouxe? Eles não são apenas lembranças. São chaves. Ela os tocou, ela os amou, ela os imaginou. E agora eles podem guiá-los para o que ela queria que vocês soubessem." Henry virou a página e se deparou com um desenho que Emily havia feito. Uma casa, algumas árvores e uma pequena figura segurando uma mão invisível.
Seus olhos se fixaram no pequeno círculo desenhado ao redor da figura. A casa era a cobertura, as árvores o parque vizinho, e a mão parecia estar lhe oferecendo algo que ele não conhecia desde a morte dela. Pela primeira vez, Henry entendeu que despertar Emily não era desafiar a morte, mas sim trazer de volta à vida suas memórias, seus gestos e seus segredos ocultos no mundo real. E para isso, ele precisava aceitar toda a verdade que tentará esquecer. Clara olhou para ele, os olhos brilhando à luz dos postes que atravessavam o vidro. Você está pronto para ver o que sempre se recusou a ver? Henry respirou fundo. Uma chuva fina batia nas janelas como um sussurro do passado. E pela primeira vez em 2 anos, ele sentiu que a morte da filha talvez não fosse o fim, mas o começo de um caminho que jamais ousara trilhar. Na manhã seguinte, Manhattan estava envolta numa leve neblina, e a cidade parecia menos apressada, como se também estivesse à espera que alguma verdade despertasse. Henry Whitmore, ainda abalado pela leitura do jornal, segurava nas mãos a pequena caixa que Clara trouxera. Os itens dentro eram simples: o sapato de couro de Emily, uma mecha de cabelo presa com uma fita vermelha e uma folha de papel dobrada com uma caligrafia infantil. Clara olhou para ele com seriedade inabalável. Comece com o primeiro objeto. Deixe que ele fale com você. Henry pegou o sapato. Era minúsculo, gasto no calcanhar, mas ele podia sentir a marca invisível da filha. Acariciou-o suavemente e em sua mente uma vaga lembrança ressurgiu. Emily correndo descalça pelo chão da sala, rindo, pedindo ao pai que a pegasse. A lembrança apertou seu coração. Sentiu um nó na garganta, uma mistura de dor e nostalgia. Então ele pegou a mecha de cabelo. O mero aroma da fita ainda carregava uma fragrância sutil, como a de Emily depois do banho, leve e doce. Henry inspirou profundamente, e uma onda de emoção que ele havia reprimido por 2 anos o invadiu. Clara observou em silêncio, sabendo que aquele momento era necessário. Cada objeto tem uma história, disse ela por fim. Cada memória é uma chave. A verdade está escondida naquilo que você se recusa a ver. Henry retirou a folha de papel dobrada. As palavras de Emily eram simples, mas precisas. Pai, se você realmente quer me encontrar, comece por onde rimos mais. Onde eu te contei meus segredos e você prometeu sempre me ouvir. Henry franziu a testa. Ele sabia exatamente aonde aquilo ia dar, no Central Park, debaixo do grande carvalho onde havia prometido a Emily que brincariam juntos todos os domingos. Levantou-se, tomado por uma urgência que nunca sentirá antes, e agarrou o casaco. Clara o seguiu em silêncio. Ela não disse uma palavra durante o caminho, mas Henry sentiu sua presença como a de uma guia invisível. Quando chegaram ao parque, a brisa fresca agitava as folhas secas, e o carvalho se erguia como um antigo guardião do tempo. Henry colocou a caixa no banco onde Emily tantas vezes lhe contará histórias. Ele tirou o sapato, depois a mecha de cabelo e por fim a folha. Olhou para o chão, lembrando-se de cada detalhe. O riso de Emily, o pequeno lenço azul que ela deixará pendurado no galho mais baixo, o vento brincando em seus cabelos. Clara quebrou o silêncio. Agora, deixe seu coração lhe mostrar o que vem a seguir. Henry fechou os olhos. As lembranças de Emily pareciam ganhar vida ao seu redor, como se cada objeto servisse de catalisador. E no exato momento em que inspirou profundamente, ouviu uma risada suave, quase inaudível, como se levada pelo vento. O som lhe causou um arrepio na espinha. Ele percebeu que despertar sua filha não significava desafiar a morte. Significava reviver cada momento que compartilharam, cada segredo que ela lhe confidenciou e encarar suas próprias falhas para honrá-la plenamente. Um arrepio percorreu sua espinha quando ele percebeu, pela primeira vez em muito tempo, que Emily não havia partido completamente. Que algo dentro dela esperava em silêncio, que seu pai finalmente estivesse pronto para ouvi-la. Clara colocou a mão no ombro dele. Isto é apenas o começo, Henry. O verdadeiro despertar começa agora. Henry assentiu com a cabeça, determinado. Sabia que esse caminho seria doloroso, que segredos há muito enterrados viriam à tona, mas, pela primeira vez, sentiu a esperança de que o passado pudesse guiá-lo em direção a algo que considerava impossível, reencontrar sua filha mesmo após a morte. O sol se punha atrás dos arranha-céus, banhando Central Park com uma luz dourada e cintilante. Henry Whitmore estava sentado no banco, com o diário de Emily aberto à sua frente, cercado pelos objetos que haviam despertado suas memórias. Clara permanecia afastada, em silêncio, mas seu olhar revelava uma expectativa quase sobrenatural. Henry virou as páginas lentamente, cada palavra parecendo respirar com ele. Então deparou-se com uma seção que nunca havia lido antes, uma passagem oculta entre 2 páginas dobradas. Pai, eu sei que às vezes você fica triste e sai para trabalhar.
mas quero que você saiba de algo que não contei a ninguém. Naquela noite, eu ouvi você falando com a mamãe ao telefone. Você estava bravo. Mas o que eu nunca entendi é porque você não estava lá quando eu precisei. Pai, me prometa que você não vai esconder mais nada. Mesmo que seja difícil. Henry sentiu as mãos tremerem. O diário revelou algo que ele havia enterrado no fundo da memória. Uma conversa que tivera com a esposa, um segredo de família ligado ao acidente de Emily. A verdade o atingiu em cheio. Emily não fora apenas vítima de um acidente. Ela pressentira tensões que Henry pensava ter escondido. Clara aproximou-se e sussurrou. Não é apenas um diário. É um espelho. Cada palavra que ela escreveu reflete aquilo que você se recusa a ver. Henry fechou os olhos e se lembrou. Naquela noite, houve uma discussão silenciosa com sua esposa. Palavras que ele nunca havia dito em voz alta, frustrações e medos que saíram do controle. E embora pensasse que estava protegendo sua filha ao se manter afastado, na verdade havia perdido parte de sua inocência. O choque foi tão intenso que ele sentiu as pernas fraquejarem. Clara colocou delicadamente a mão em seu ombro. O segredo que você está descobrindo agora é a chave. Você precisa encarar a verdade para despertá-la, Henry. Não apenas as memórias dela, mas a sua própria. Henry assentiu com a cabeça com a garganta apertada. Ele percebeu que despertar Emily não seria uma simples homenagem. Seria um confronto com todos os erros que cometera como pai e como homem. Ele continuou lendo a próxima passagem, e um arrepio percorreu seu corpo. Pai, se você está lendo isso, significa que eu parti. Mas deixei algumas pistas para você. Procure-as nas coisas que eu amava, nos lugares onde eu ria, e talvez você consiga entender o que eu queria te dizer, mesmo depois da minha morte. Henry ergueu os olhos e encontrou o olhar de Clara. Havia uma promessa silenciosa em seus olhos. Ela sabia como transformar essas pistas em verdade. Então vamos começar, disse ela. Cada objeto, cada palavra, cada lembrança, tudo te levará até ela. Mas saiba que esse caminho não será fácil. Henry respirou fundo. O medo, a culpa, a dor, tudo ainda estava lá, à espreita em seu interior. Mas uma faísca de esperança também começava a surgir. Pela primeira vez, ele sentia que o passado poderia lhe mostrar como se reconectar com Emily, mesmo depois da morte. Ele olhou para o jornal, os objetos e o parque ao seu redor. As folhas rodopiavam, carregando consigo o eco do riso das crianças, um lembrete de que a verdade de Emily estava à espera de ser descoberta. E ele sabia que o verdadeiro despertar estava apenas começando. O vento gélido de Manhattan soprava pelas ruas estreitas de paralelepípedos, trazendo consigo o cheiro de café, chuva e concreto úmido. Henry Whitmore e Clara caminhavam lado a lado em silêncio, mas atentos, a caixa de Emily nas mãos de Henry. Cada objeto era uma chave, cada lembrança um fio invisível que os guiava pela cidade. Clara parou em frente a um pequeno café na esquina, um lugar modesto que Henry nunca tinha notado, apesar de todas as suas visitas ao bairro. É aqui, murmurou ela. Ela costumava vir aqui com frequência depois da escola. Emily sempre deixava um bilhete para alguém, às vezes para você. Henry entrou com o coração acelerado. O dono, um senhor de cabelos grisalhos e olhos gentis, os reconheceu imediatamente. Vocês estão procurando a pequena Emily? Perguntou ele com um sorriso fraco e triste. Ela sempre deixava desenhos ou recadinhos no quadro negro atrás do balcão. Henry sentiu um nó na garganta. Aproximou-se do quadro, coberto de mensagens de crianças que frequentavam o café. E ali, meio apagado pelo tempo, reconheceu o desenho de Emily, uma árvore, uma casa e uma silhueta segurando uma mão invisível, exatamente como no jornal. Clara colocou a mão no ombro de Henry. Observe os detalhes. O que ela deixou aqui não é apenas uma lembrança. É uma mensagem. Henry examinou o desenho com mais atenção e notou um pequeno símbolo que havia ignorado antes, um círculo desenhado em volta de uma das janelas da casa. Seu coração disparou. Esse círculo correspondia à janela do quarto de Emily na cobertura, o lugar onde ele deveria estar na noite do acidente. Ela está me mostrando por onde começar, murmurou Henry, percebendo que cada pista o aproximava de uma verdade que ele nunca ousara encarar. Clara assentiu com a cabeça. Sim. E esses vestígios não são apenas memórias. Eles te confrontam com aquilo que você evitou, com aquilo que você precisa ver, com aquilo que você precisa sentir. É aí que o despertar começa. Henry apertou a caixa contra o peito, sentindo a presença da filha em cada objeto, em cada palavra que ela deixará para trás. Ele sabia agora que para despertar Emily, precisava encontrar todas as pistas que ela havia espalhado, entender suas mensagens e, finalmente, aceitar todos os seus erros. Ao saírem do café, Henry lançou um último olhar para o quadro negro,
como se quisesse dizer à filha que estava pronto. E como uma brisa pensou ter ouvido uma risada suave, quase inaudível, como um eco do passado guiando-os para o que os aguardava. Henry sentiu uma nova força surgir dentro de si. O caminho seria longo e doloroso, mas cada pista aproximava a memória de sua filha da vida, ou pelo menos da presença que ela queria que ele sentisse. Clara sorriu em silêncio, sabendo que acabavam de dar o primeiro passo em uma jornada que despertaria o passado, a verdade e talvez até mesmo a alma da própria Emily. A chuva havia parado, deixando para trás uma cidade brilhante e reluzente, onde as pedras da rua refletiam a luz dos postes. Henry e Clara caminhavam por um bairro que ele quase havia esquecido, o de sua infância, antes que a riqueza e os negócios tomassem conta de sua vida. Clara parou em frente a uma casa antiga e abandonada, cercada por portões enferrujados e jardins meio selvagens. É aqui, disse ela simplesmente. Foi aqui que Emily deixou algo que você deveria encontrar por si mesmo. Henry sentiu o coração afundar. A casa não era nada espetacular, parecia até insignificante, quase esquecida. Mas o diário de Emily e as pistas anteriores o haviam preparado. Cada objeto, cada lembrança, levava a este lugar exato. Eles atravessaram o portão, e o vento farfalhou as folhas secas ao redor deles. Henry entrou primeiro, o assoalho rangendo sob seus pés. Lá dentro, tudo estava empoeirado, coberto por uma fina camada do tempo. Mas em um canto da sala principal, sob um tapete velho e rasgado, ele encontrou uma caixa de madeira que Emily havia decorado com pequenos desenhos infantis. Clara ajoelhou-se ao lado dele. Abra. Henry respirou fundo e levantou a tampa. Lá dentro, encontrou objetos que nunca tinha visto antes. Cartas que Emily escrevera para a mãe, pequenos brinquedos esquecidos e um caderno encadernado em couro contendo o que pareciam ser seus pensamentos mais íntimos. Ele começou a ler, e cada linha o impactava mais do que a anterior. Emily escrevia sobre lembranças felizes, mas também sobre medos, frustrações e perguntas que ele nunca havia respondido. Então, ele se deparou com uma página que o deixou sem fôlego. Pai, se você estiver lendo isso, precisa saber a verdade. O que você acredita ser um acidente não é tudo. Algumas coisas não são sua culpa, mas outras são. Há segredos que você precisa encarar antes de poder me encontrar de verdade. Henry sentiu a dor aumentar, mas também uma raiva contida. Ele compreendeu que aquele lugar escondia parte da verdade que ele havia ignorado, uma verdade que dizia respeito não apenas ao acidente, mas também às decisões que ele havia tomado sem pensar nas consequências para sua filha. Clara olhou para ele com seriedade. Henry, você não pode mais fugir. O que você encontrar aqui vai te mudar. Você precisa escolher, confrontar o que escondeu ou permanecer na ilusão de que tudo está sob controle. Henry fechou os olhos. Cada fibra do seu ser gritava que ele precisava descobrir tudo, que precisava entender Emily além da morte. E naquele silêncio, ele sabia que o próximo passo seria o mais difícil. Teria que confrontar segredos de família há muito enterrados. E suas escolhas determinariam se Emily poderia realmente voltar para ele. Ele pegou a caixa nas mãos e pela primeira vez, sentiu-se pronto para confrontar não apenas o passado de sua filha, mas o seu próprio, e para aceitar a verdade, por mais dolorosa que fosse. Clara colocou a mão no ombro dele. O caminho é perigoso, Henry, mas é o único que leva até ela. Henry assentiu com a cabeça, o coração pesado, mas resoluto. Ele sabia que aquele lugar esquecido acabará de revelar uma parte crucial da verdade, e que o verdadeiro calvário estava apenas começando. A noite havia caído sobre Manhattan, e as luzes dos arranha-céus projetavam silhuetas trêmulas contra o céu escuro. Henry Whitmore estava sentado na beira do parque, perto da velha casa abandonada, com a caixa de Emily ao lado. Clara permanecia afastada, em silêncio, observando cada movimento do homem que acabará de desvendar segredos que ele preferiria manter na ignorância. Henry folheou novamente o caderno encadernado em couro. Uma página em particular chamou sua atenção. Pai, se você realmente quer me encontrar de novo, precisa entender o seguinte: algumas verdades que você esconde machucam aqueles que você ama mais do que qualquer perda. Mas se você se recusar a encará-las, nunca mais poderá me tocar. Ele sentiu um nó na garganta. O que o jornal revelou não se tratava apenas do acidente, mas também de decisões em sua vida profissional e pessoal que afetaram Emily indiretamente. Henry sabia que havia sacrificado muito tempo com ela em prol dos negócios, deixando um vazio em sua vida e na de sua filha. Clara quebrou o silêncio. Você precisa decidir, Henry. Pode continuar fugindo da verdade ou confrontar aquilo que tem evitado por anos. Se quiser despertá-la, precisa fazer isso agora.
Henry olhou para a caixa e sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ele compreendeu que a memória de Emily só poderia ser despertada se ele concordasse em revelar a verdade, não apenas para si mesmo, mas também para sua família e todos os afetados por suas decisões passadas. Isso significava arriscar sua imagem, sua reputação e seus negócios, mas também criar uma conexão genuína com a memória de sua filha. Seu coração estava acelerado. Cada fibra do seu ser gritava para permanecer na confortável ilusão do esquecimento. Mas uma pequena voz interior, a mesma que ouvirá o riso de Emily ao vento, sussurrou para ela: esta é a sua chance de consertar o que pode ser consertado, mesmo depois da morte. Henrique fechou os olhos, respirou fundo e sussurrou: muito bem, eu farei isso. Enfrentarei tudo. Clara sorriu levemente, uma mistura de alívio e orgulho. Então vamos começar. O primeiro passo é restaurar o que ela amava, entender seus gestos e reparar o que for possível. Henry assentiu com a cabeça, sentindo o coração pesado e leve ao mesmo tempo. Sabia que o caminho à frente seria doloroso, que cada pista deixada por Emily o confrontaria com seus fracassos e arrependimentos. Mas, pela primeira vez desde a morte dela, sentiu que a memória de Emily poderia ser revivida, graças à sua coragem e à sua determinação em descobrir a verdade. E no silêncio da noite, rodeado pelas sombras da cidade, Henry compreendeu que o verdadeiro despertar não seria mágico, mas profundamente humano. Tratava-se de confrontos, redenção e amor redescoberto mesmo após a perda. Na manhã seguinte, Henry e Clara caminhavam pelas ruas de Manhattan com renovada determinação. A caixa de Emily e o diário estavam na mochila de Henry, cada item tratado como um tesouro frágil. Cada passo parecia aproximá-los de um mundo que ele havia esquecido. O universo de Emily, sua curiosidade, sua alegria e seus segredos. O primeiro lugar que Emily anotou em seu diário foi a antiga biblioteca do bairro, um prédio modesto, mas repleto de lembranças para ela. Henry entrou, sentindo imediatamente o cheiro de madeira velha e papel amarelado. As estantes pareciam falar, e no canto da seção infantil, ele encontrou uma pequena caixa escondida atrás dos livros ilustrados. Clara olhou para ele com um meio sorriso. Ela queria que você a encontrasse aqui. Henry abriu a caixa e descobriu um pequeno caderno de esboços com os desenhos de Emily, suas primeiras tentativas de escrever histórias. As ilustrações mostravam cenas que ele havia esquecido completamente, a família reunida para um piquenique, o cachorro que ela havia adotado e uma casa que se parecia estranhamente com a cobertura deles. Cada imagem parecia animada, como se Emily quisesse que seu pai retornasse àqueles momentos precisos, para se lembrar da vida que compartilharam antes da tragédia. Henry sentiu um nó na garganta. Ele jamais imaginara o quanto cada detalhe significava para ela, como ela observara e esperara que ele os visse. O jornal então apontou para um parque menor onde Emily brincava com os amigos depois da escola. Lá, sob um velho carvalho, Henry encontrou uma pequena caixa enterrada levemente no chão, como se ela mesma a tivesse escondido. Dentro havia cartas nunca enviadas, palavras de amor para o pai, pedidos de desculpas por suas birras de infância e sonhos que ela esperava compartilhar um dia. Henry começou a ler com as mãos tremendo. Cada palavra o aproximava dela, cada lembrança despertava uma emoção que ele pensava estar perdida. Clara colocou a mão sobre a dele. Vê? Cada pista, cada objeto. Ela te guia em direção ao que você deixou passar. E cada passo te aproxima da verdade. Henry ergueu os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, achou ter ouvido uma risada suave, como uma brisa. Uma risada que lhe dizia que estava no caminho certo. Eles continuaram seguindo as pistas, cada lugar revelando um fragmento da vida de Emily. A casa onde ela brincava quando criança, o café onde passava horas desenhando, a livraria onde adorava folhear livros. Cada lugar carregava uma mensagem oculta, uma lembrança que ela queria compartilhar e uma lição sobre a importância da presença e da atenção. Henry então compreendeu uma verdade essencial. Acordar Emily não significava trazê-la de volta fisicamente, mas sim reviver sua memória e sua presença em cada gesto, cada lugar e cada objeto que ela havia amado. À medida que avançavam, Henry sentiu seu coração se aliviar. A culpa, a dor e o medo começaram a se transformar em força e esperança. E em algum lugar naquela vasta e implacável cidade, ele sentiu que Emily, mesmo em sua ausência, o guiava passo a passo rumo a uma reconciliação consigo mesmo e com o passado. O crepúsculo envolvia Manhattan num véu laranja e roxo. Henry e Clara caminhavam por um antigo bairro residencial, ladeado por casas imponentes, porém silenciosas. Segundo o jornal, a pista final estava em uma antiga casa da família de sua esposa, um lugar que Henry evitava desde a tragédia.
Eles atravessaram o portão, e Henry sentiu o coração apertar. Cada passo despertava memórias dolorosas, discussões sufocadas, risos perdidos e a presença de Emily, a quem ele nunca conseguirá proteger. Clara apontou para o antigo sótão, coberto de teias de aranha e poeira. É aqui. Foi aqui que ela deixou a última mensagem. Henry subiu as escadas, ofegante. Num canto, coberto com um cobertor, estava um baú de madeira que Emily havia pintado com cores vibrantes, com seu primeiro nome escrito de forma desajeitada nele. Ele abriu o baú e descobriu cartas, objetos e, finalmente, uma carta lacrada endereçada a ele. Com cuidado, pegou-a e começou a ler. Pai, se você está lendo isso, significa que finalmente está pronto. Preciso te contar algo que nunca contei a ninguém. Não foi um completo acidente. Naquela noite, eu queria te contar um segredo que descobri, mas acabei caindo. Você precisa saber que algumas escolhas da mamãe e minhas levaram a essa queda, mas eu não te culpo. Só quero que você entenda e nunca se esqueça. O amor não se mede pelo que fazemos perfeitamente, mas pelo que tentamos consertar. Henry sentiu as mãos tremerem e a carta quase lhe escapou dos dedos. A verdade era mais complexa do que ele imaginara. A morte de Emily não fora inteiramente culpa dele, mas o resultado de uma série de escolhas e segredos de família que ele agora precisava confrontar. Clara colocou a mão no ombro dele. Veja, Henry, todas as pistas o prepararam para este momento. Agora você sabe que acordar Emily significa aceitar toda a verdade, até mesmo a parte dolorosa. Henry fechou os olhos. A culpa que carregara por 2 anos se misturava com compreensão, amor e uma estranha paz. Ele finalmente entendeu que a reconciliação com sua filha não viria de um milagre, mas de sua capacidade de aceitá-la, curá-la e honrar suas memórias. Uma lufada quente percorreu o quarto, como uma brisa leve e invisível. E nessa lufada, Henry pensou ter ouvido pela primeira vez a voz suave de Emily sussurrando para ele. Pai, obrigado por ter vindo. Com o coração pesado mas em paz, Henry sabia que havia chegado ao ápice de sua jornada. A pista final revelara não apenas a verdade sobre sua filha, mas também sobre si mesmo. E pela primeira vez desde a tragédia, ele sentiu a presença de Emily viva em suas memórias e em seu coração. A manhã amanheceu em Manhattan clara e brilhante, dissipando a chuva do dia anterior. Henry Whitmore estava na varanda da cobertura, segurando o diário e os pertences de Emily nas mãos. Cada lembrança, cada pista, cada palavra que lera nos dias anteriores o levará até ali, uma mistura de dor, culpa e reconciliação. Clara permaneceu ao seu lado, silenciosa, mas presente, como uma sombra benevolente que guiara Henry nessa jornada emocional. Henry respirou fundo. Ele sabia que o verdadeiro despertar não era mágico, mas humano. Ele não podia trazer Emily de volta fisicamente, mas podia reviver sua presença através de suas memórias, seus pertences e os gestos que faria para honrar sua memória. Ele colocou cada objeto sobre a mesa da sala. O sapato, a mecha de cabelo, os desenhos e as cartas, cada um se tornando um altar para a memória. Releu em voz alta a última mensagem de Emily, sentindo cada emoção, cada sopro de sua voz através das palavras que ela havia deixado. Então ele tomou uma decisão. Ele abriria sua vida para os outros, compartilharia a verdade sobre seus erros e sua filha, e transformaria seu luto em ações concretas, doações para causas infantis, programas de mentoria e um compromisso sincero de estar presente para aqueles que precisam. Clara sorriu gentilmente. Veja, Henry, ela nunca realmente deixou este mundo. Cada gesto que você fizer agora, cada memória que você honrar, é ela voltando. Henry fechou os olhos, deixando uma lágrima escorrer pela sua face. Pela primeira vez em 2 anos, sentiu paz. Murmurou. Eu te encontrei, Emily, em cada respiração, em cada lembrança, em cada gesto. Sempre te verei de novo, no meu coração. E naquele instante, como se o mundo lhe respondesse, o vento fez as páginas do jornal aberto sobre a mesa sussurrarem. Henry sentiu um calor familiar, um sopro tão leve quanto o riso de uma criança, e soube que a memória de Emily havia despertado. O caminho foi doloroso, repleto de segredos e arrependimentos, mas conduziu a uma profunda verdade: o amor nunca morre. E a memória dos entes queridos pode viver através das ações e dos corações daqueles que permanecem. Henry se virou para Clara com o coração em paz. Obrigado. Sem você eu jamais teria ousado encarar a verdade. Clara sorriu para ele misteriosa e gentil. Não fui eu quem a acordou, Henry, foi você. E no silêncio da aurora, Manhattan pareceu prender a respiração, como se para honrar o retorno de uma menina, não ao mundo dos vivos, mas ao coração de seu pai. Viva para sempre em suas memórias e gestos.